O relógio marcava quase meia-noite, quando o Dr. Leonardo Melo adentrou a sala de emergência do Hospital Municipal, um local sempre pulsante de urgências e destinos incertos. Seus passos eram rápidos e seguros, a expressão séria escondendo o peso de um longo dia de trabalho. Na maca, uma mulher de cabelos emaranhados e roupas desgastadas pela vida nas ruas olhava para o teto com um olhar distante. A equipe de emergência havia feito o que podia até o momento de sua chegada. O quadro era crítico, uma cirurgia urgente era necessária, e Leonardo era o cirurgião de plantão. Dr. Melo, chamou a enfermeira Camila, aproximando-se rapidamente com o prontuário da paciente. Ela foi encontrada desmaiada perto da estação de trem. Suspeita-se de um grave problema abdominal, possivelmente um aneurisma rompido. Leonardo assentiu, já colocando as luvas cirúrgicas. Prepararam a sala de cirurgia? Sim, doutor. Está tudo pronto para você. Aproximando-se da maca, Leonardo examinou brevemente a mulher, seus olhos encontrando os dela. Por um momento breve, houve uma conexão silenciosa, um reconhecimento mútuo de humanidade em meio ao caos clínico. Vamos cuidar de você, disse ele, tentando oferecer um conforto que raramente sentia nas profundezas do hospital. A mulher tentou sorrir, uma tentativa trêmula de agradecimento, mas sua expressão era de quem carregava mais do que apenas a dor física. Com uma voz rouca, baixa o suficiente para que apenas Leonardo pudesse ouvir, ela murmurou: "Compre uma casa, doutor. Você vai se surpreender com o que vai encontrar." Leonardo, surpreso, franziu o senho. "O que disse?" Ela respirou fundo, lutando contra o cansaço que queria fechar seus olhos. "Uma casa, há mais para ser descoberto, mais do que você imagina." Suas palavras eram quase incoerentes, misturadas com o som dos bips dos monitores. Confuso, mas sem tempo para ponderar o significado daquelas palavras, Leonardo acenou para a equipe que aguardava. "Vamos levá-la agora. Cada segundo conta." Enquanto a maca era rapidamente empurrada em direção à sala de cirurgia, Leonardo seguia atrás, os pensamentos girando em torno da estranha recomendação da paciente. A urgência da cirurgia tomava toda a sua concentração, mas no fundo de sua mente, a curiosidade sobre as palavras da mulher sem teto começava a plantar uma semente de mistério, que ele sabia que teria de explorar. No caminho, Camila olhou para Leonardo, notando sua expressão pensativa. "Algum problema, doutor?" Leonardo balançou a cabeça, tentando dissipar a confusão. "Não, nada que deva interferir agora. Vamos focar na cirurgia." As portas da sala de cirurgia se fecharam atrás deles, e o som da realidade hospitalar abafou qualquer resquício da conversa misteriosa. Agora, tudo o que importava era salvar uma vida, enquanto a intrigante mensagem da mulher ficava suspensa no ar, aguardando o momento de ser desvendada. A luz brilhante da sala de cirurgia lançava sombras nítidas sobre o rosto concentrado do Dr. Leonardo Melo. Ele operava com precisão meticulosa, seus movimentos refletindo anos de experiência e treinamento. Ao seu lado, a enfermeira Camila passava os instrumentos necessários, mantendo-se atenta a cada gesto do cirurgião. Apesar do silêncio que geralmente permeava tais procedimentos, a mente de Leonardo estava longe de tranquila. As palavras sussurradas pela paciente antes da cirurgia ecoavam em sua cabeça, enchendo o ambiente esterilizado com uma espécie de murmúrio fantasmagórico. "Compre uma casa, doutor. Você vai se surpreender com o que vai encontrar." Que tipo de conselho era esse, especialmente vindo de uma mulher em tal estado de vulnerabilidade? Conforme ele realizava a sutura final, seu olhar ocasionalmente se perdia em pensamentos, navegando entre a lógica e a curiosidade provocada por aquele enigma inesperado. Camila, percebendo a hesitação ocasional em seus movimentos, inclinou-se um pouco mais para perto. "Dr. Melo", disse ela em voz baixa, a preocupação tingindo suas palavras. "Está tudo bem? Você parece um pouco distante hoje." Leonardo deu um pequeno suspiro, seus olhos ainda fixos na incisão que fechava meticulosamente. "Sim, estou bem. São apenas alguns pensamentos aleatórios que me distraíram um pouco."
Camila, que tinha trabalhado ao lado de Leonardo por vários anos, conhecia bem o suficiente para saber quando algo o incomodava. Quer falar sobre isso? Às vezes ajuda a colocar em palavras. Ele hesitou, ponderando se deveria compartilhar a estranha interação. Finalmente, enquanto cortava o último fio da sutura, decidiu abrir-se. É algo que a paciente disse antes da cirurgia. Ela me aconselhou a comprar uma casa e mencionou que eu ficaria surpreso com o que encontraria. Parece tão fora de contexto, não parece? Camila ergueu uma sobrancelha claramente intrigada. Isso é bastante incomum, especialmente considerando o estado dela. Talvez fosse um delírio, ou talvez... Ela pausou, procurando uma explicação racional. Talvez ela tenha confundido você com alguém, ou talvez fosse uma metáfora para algo mais profundo. Leonardo riu levemente, apesar da confusão. Uma metáfora em uma sala de emergência. Agora, isso seria algo novo. Ele deu um último olhar para a incisão, agora devidamente fechada e limpa. De qualquer forma, acho que foi apenas o delírio causado pela dor e o medo. Vamos nos concentrar em garantir que ela tenha uma recuperação tranquila. Camila concordou, ainda um pouco curiosa, mas satisfeita com a resposta do doutor. Com certeza, Dr. Mello, vou preparar tudo para a transferência dela para a recuperação. Enquanto os assistentes moviam a paciente cuidadosamente para fora da sala de cirurgia, Leonardo tirou as luvas e jogou-as no lixo. Ele sentiu uma leveza por ter compartilhado seu pensamento, mesmo que a explicação ainda lhe parecesse insatisfatória. Afinal, a mente humana é um labirinto em tempos de crise, pensou ele. E quem sabe de que recessos obscuros aquele conselho havia surgido. Ele deixou a sala de cirurgia com um passo decidido, pronto para enfrentar o restante do dia. No entanto, as palavras da mulher sem teto não o deixariam tão facilmente. Elas seriam, sem que ele soubesse naquele momento, o prelúdio de uma série de eventos que mudariam sua vida de maneiras que ele não poderia prever. Nos dias que se seguiram à cirurgia, a mente de Leonardo estava inquieta. Ele tentava concentrar-se em suas responsabilidades diárias no hospital, mas o conselho inusitado da paciente sem teto permanecia como um zumbido constante ao fundo de seus pensamentos. Compre uma casa, doutor. Você vai se surpreender com o que vai encontrar. A frase parecia um enigma que o desafiava a ser solucionado. Uma tarde, enquanto tomava um café rápido na lanchonete do hospital, Leonardo desabafou com seu amigo e colega Carlos sobre o incidente. Carlos, sempre racional, escutou atentamente antes de oferecer sua perspectiva. Você não acha que pode ser simplesmente uma coincidência? Talvez ela estivesse delirando ou talvez você esteja lendo demais nisso, sugeriu Carlos tomando um gole de seu café. Eu sei. Mas e se não for? Leonardo retrucou, mexendo distraído em sua xícara. Algo sobre isso me incomoda. Não consigo deixar para lá. Carlos, vendo a determinação em seu amigo, suspirou. Bem, se isso vai te dar paz, por que não dar uma olhada? Não há mal em apenas olhar, certo? Encorajado pela conversa, Leonardo passou as noites seguintes navegando por listagens de imóveis online. Ele pesquisava meticulosamente, filtrando por características e preços, até que um anúncio em particular chamou sua atenção. Era uma propriedade antiga, listada por um preço surpreendentemente baixo. A descrição mencionava que a casa precisava de reparos, mas havia um charme indescritível nas fotos que acompanhavam o anúncio. A vegetação crescida dava à propriedade uma aura de mistério e promessa esquecida. Será que é essa? Leonardo murmurou para si mesmo, sentado diante do computador em sua casa silenciosa. O impulso de descobrir era forte, quase irresistível. Ele releu o anúncio, considerando as possibilidades. A ideia de que aquela casa poderia ser uma descoberta valiosa ou um poço sem fundo de problemas o excitava e preocupava na mesma medida. No dia seguinte, durante o almoço, Leonardo discutiu sua intenção de ver a casa com Camila, que o encorajou a seguir sua intuição. Às vezes, as maiores aventuras começam com um salto no desconhecido, ela disse com um sorriso.
Impulsionado por um misto de curiosidade e um desejo de encerrar essa intriga que começava a consumi-lo, Leonardo tomou uma decisão impulsiva. Ele ligou para o corretor listado no anúncio e, depois de uma breve conversa onde o corretor destacou o potencial da propriedade, Leonardo concordou em assinar os papéis antes mesmo de ver a casa pessoalmente. Vou fazer uma oferta. Afinal, o preço é incrivelmente baixo e a localização é excelente. Pior caso, poderia ser um bom investimento. Ele justificou para si mesmo, tentando aplacar a voz da cautela que sussurrava em sua mente. Assim que desligou o telefone, uma sensação de realização e nervosismo o invadiu. Ele havia dado o primeiro passo em uma jornada desconhecida, guiado por palavras sussurradas em um momento de vulnerabilidade. Agora, só restava esperar para ver o que o futuro reservava. Enquanto assinava os papéis, Leonardo sentiu-se como se estivesse em um limiar, prestes a descobrir algo novo, seja lá o que fosse. Talvez fosse uma loucura guiada por uma fala ao acaso, mas agora não havia volta. A decisão estava tomada. Ao chegar à propriedade que havia comprado impulsivamente, Leonardo ficou imediatamente impressionado pelo aspecto de abandono que a casa exibia. O jardim estava sufocado por ervas daninhas altas e as rosas selvagens se enroscavam ferozmente ao longo da fachada descascada, como se tentassem reivindicar a casa para a natureza. Apesar de tudo, havia uma beleza melancólica nesse retiro negligenciado, uma promessa de segredos escondidos sob a camada de decadência. Aqui está ela, murmurou Leonardo, seus olhos percorrendo a estrutura que parecia gemer sob o peso de seus anos. Caminhando cautelosamente até a porta da frente, que chiou dramaticamente ao abrir, ele entrou, o ar carregado com o cheiro de mofo e lembranças esquecidas. A luz fraca que se infiltrava através das janelas empoeiradas mal iluminava o interior. Cada passo que Leonardo dava ecoava nos corredores vazios. Ele explorou os cômodos, cada um contando uma história de anos passados, até que uma escada estreita e íngreme chamou sua atenção. Ela levava ao sótão. Subindo com cautela, a cabeça cheia de imaginações sobre o que poderia encontrar, Leonardo alcançou o topo. O sótão estava coberto de poeira e teias de aranha, formando um véu sobre objetos há muito esquecidos. Seus olhos logo se fixaram em um objeto em particular, um baú antigo, empoeirado e com um cadeado enferrujado que parecia não ter sido tocado há décadas. A curiosidade superou qualquer hesitação. Leonardo, respirando fundo o ar pesado, pegou um pedaço de madeira caído e usou-o para forçar o cadeado. Com um estalo, o cadeado cedeu e a tampa do baú rangeu ao ser aberta. Dentro, uma verdadeira cápsula do tempo, uma pilha de diários e cartas amareladas empilhadas de maneira que pareciam quase sagradas. Com mãos trêmulas, ele retirou um dos diários, soprando a poeira da capa de couro desgastada antes de abri-lo. A caligrafia era elegante, embora as páginas estivessem manchadas pela idade. Leonardo sentou-se ali mesmo, no chão empoeirado, e começou a ler. As primeiras páginas revelavam pensamentos e sonhos de uma mulher chamada Cecília, datados de várias décadas atrás. Ela escrevia sobre seu amor, suas esperanças e a casa que agora pertencia a Leonardo. As cartas, cuidadosamente dobradas entre as páginas dos diários, eram correspondências trocadas entre Cecília e um homem chamado Tomás, cheias de paixão e promessas de um futuro juntos. Enquanto lia, Leonardo sentiu-se transportado para outra época, cada linha revelando mais sobre os antigos moradores da casa e suas vidas entrelaçadas com a história do lugar, que ele agora chamava de seu. A tarde se transformou em noite enquanto ele estava absorto nas descobertas, iluminado apenas pela luz fraca de uma lanterna que encontrara. Finalmente, ele colocou o diário de lado, os pensamentos rodopiando. Quem eram essas pessoas? E o que aconteceu com elas? Perguntou-se, sentindo-se como um intruso em uma história pessoal que o transcendeu em tempo e espaço. A brisa fria da noite sibilava através das frestas do sótão, enquanto Leonardo continuava sua exploração das cartas e diários descobertos no baú antigo. Cada carta que ele lia
adicionava mais profundidade à história de José e Rita, e o quadro que se desenhava era um de promessas, amor e eventual traição. Leonardo pegou outra carta, o papel fino entre seus dedos. As palavras eram claras e dolorosamente honestas. José escrevera: Minha querida Rita, se você está lendo isto, então temo que algo possa ter me acontecido. Quero que saiba que minha última vontade é deixar tudo para você. Nossa casa e uma conta bancária que acumulei ao longo dos anos para garantir que nunca lhe falte nada, mesmo na minha ausência. Eu amei você mais do que as palavras podem expressar e lamento não poder estar aí para compartilhar nossa velhice juntos. Leonardo sentiu um nó na garganta ao ler as palavras de um homem que claramente amava profundamente sua parceira. Ele folheou mais algumas cartas, encontrando várias referências à enteada, Maria, cuja relação com Rita parecia tensa e complicada, mesmo nas descrições sutis de José. Rita, tenha cuidado com Maria. Outra carta alertava: ela não vê nossa felicidade com bons olhos e temo que suas intenções para com você possam não ser as mais puras. Não permita que ela a engane ou a afaste do que é legitimamente seu. À medida que a realidade do que aconteceu começou a se desdobrar diante dele, Leonardo sentia uma mistura de raiva e tristeza. Maria tinha enganado Rita, roubando-lhe não apenas a herança legítima, mas também os últimos anos de felicidade que ela poderia ter desfrutado na casa que José havia deixado para ela. Por que ela faria algo tão cruel? Leonardo murmurou para si mesmo, absorto nos pensamentos. Resolveu então ligar para Carlos, seu amigo e colega médico, para compartilhar a descoberta e buscar conselho. Carlos, você não vai acreditar no que encontrei, Leonardo começou, assim que o amigo atendeu. Cartas que revelam uma grande injustiça cometida contra uma mulher chamada Rita. Ela foi expulsa de sua própria casa e despojada de sua herança por sua enteada. Isso é terrível, Léo, Carlos respondeu, sua voz cheia de surpresa e simpatia. O que você vai fazer a respeito? Eu preciso encontrar Rita, Carlos. Ela precisa saber a verdade. Ela precisa saber que não foi esquecida e que a justiça pode ainda ser feita. Você está certo, Leonardo. Isso é importante. Se precisar de ajuda para encontrá-la ou lidar com essa situação, conte comigo. Carlos ofereceu solidariedade e apoio. Obrigado, Carlos, eu talvez precise mesmo, Leonardo agradeceu, sentindo-se um pouco mais determinado com o apoio do amigo. Desligando o telefone, Leonardo sentou-se no chão do sótão, as cartas espalhadas ao seu redor, refletindo sobre os próximos passos. Ele sabia que o caminho à frente poderia ser complicado, mas estava decidido a fazer o que pudesse para corrigir o erro que havia descoberto. Enquanto a lua subia mais alto no céu, iluminando as páginas amareladas das cartas com sua luz pálida, Leonardo sentiu-se como um guardião das histórias esquecidas, determinado a trazer à luz as verdades ocultas. O sol estava se pondo quando Leonardo, acompanhado por Carlos, dirigiu-se à casa de Maria. As emoções tumultuadas revolviam em seu estômago, enquanto ele se preparava para o confronto que estava por vir. Seu coração batia com uma mistura de ansiedade e determinação. Você tem certeza que quer fazer isso sem um advogado, Leonardo? Carlos perguntou, observando o semblante sério de seu amigo. Sim, eu preciso ver a verdade dos olhos dela primeiro, Leonardo respondeu, ajustando seus óculos enquanto paravam em frente à residência luxuosa de Maria. Ao tocarem a campainha, foram recebidos por uma Maria surpresa, que tentou manter sua compostura ao ver os dois homens em sua porta. Leonardo, Carlos, a que devo a honra? Maria perguntou com uma leve tremulação na voz. Maria, precisamos falar sobre Rita e sobre as coisas que José deixou para ela. Leonardo começou, sua voz firme e inabalável. Maria tentou disfarçar seu nervosismo com uma risada forçada. Rita, aquela história é antiga. O que mais há para discutir? Você sabe exatamente do que estamos falando, Maria. As cartas de José, a herança que você escondeu dela. Carlos interveio, seu tom igualmente sério. Confrontada com a acusação direta, Maria tentou se defender. Eu não sei do que vocês estão falando. José não deixou nada. Ela era apenas...
Maria, nós temos as cartas. Sabemos de tudo. Leonardo a interrompeu, segurando algumas das cartas que havia trazido consigo. Vendo que sua mentira estava desmoronando, Maria finalmente cedeu. Está bem, eu admito. Eu fiquei com tudo. Rita não tinha direito a nada. Era tudo meu, ela confessou, as palavras jorrando em uma torrente de confissão e medo. Por que, Maria? Por que fazer isso com alguém que José amava? Leonardo perguntou, sua decepção clara em cada palavra. Maria, acuada e com lágrimas nos olhos, soluçou. Eu estava com medo de perder tudo. José sempre favoreceu Rita. Eu só pensei em mim. Leonardo e Carlos trocaram olhares de desgosto e tristeza. Sabiam que tinham o que precisavam para ajudar Rita, mas a confissão não trouxe a satisfação que esperavam. Era uma vitória amarga. Decidido a não deixar que Maria saísse impune e desejando restaurar a justiça para Rita, Leonardo contatou Fátima, uma repórter conhecida por sua integridade e coragem. Explicou a situação e ela concordou em ajudar. Nos dias seguintes, Fátima investigou a fundo, reunindo documentos e testemunhos. Com as cartas de José como peça central de sua reportagem, ela escreveu uma matéria explosiva. O artigo não apenas expôs as ações fraudulentas de Maria, mas também celebrou a generosidade e o amor esquecido de José por Rita, pintando um retrato do homem que ele realmente era e do legado que pretendia deixar. A história foi publicada em um domingo de manhã, ganhando destaque em várias plataformas e causando um alvoroço na comunidade. Maria foi desmascarada publicamente, sua reputação manchada pela ganância e pela traição. Enquanto Leonardo lia a matéria finalizada, sentiu um misto de alívio e tristeza. Sabia que o próximo passo era garantir que Rita recebesse o que lhe era devido, mas essa vitória inicial era um passo crucial na direção certa. Era uma manhã fresca de primavera, quando Rita cruzou os portões da casa que havia sido sua e de José. O jardim, ainda selvagem e descuidado, parecia aguardar o retorno de seu cuidador. Leonardo a acompanhou, observando as expressões de cada pequena descoberta que ela fazia, as lembranças visivelmente inundando-a a cada passo. José sempre amou este lugar, Rita murmurou, sua voz trêmula, enquanto passava os dedos pelas pétalas de um crisântemo selvagem que lutava para sobreviver no canteiro descuidado. Ele passava horas cuidando dessas flores. Eu nunca imaginei que voltaria aqui. Não depois de tudo. Leonardo, vestido com simplicidade, mas com uma presença reconfortante, sorriu para ela. Este lugar é parte de quem você é, Rita. Foi um longo caminho para trazê-la de volta, mas aqui estamos. Caminhando lentamente ao lado dela, observaram a fachada da casa que clamava por reparos, mas que ainda mantinha um charme rústico e irresistível. Rita parou diante da porta da frente, sua mão hesitante no ar antes de tocar a maçaneta fria. Você me salvou, doutor, disse ela, virando-se para Leonardo com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Quando eu estava perdida, sem nada e sem ninguém, você me estendeu a mão. Você não só restaurou minha fé na humanidade, como também me devolveu minha vida. Leonardo, emocionado, sentiu uma onda de satisfação profunda. Ajudar você foi a coisa certa a fazer, ele respondeu, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. E ouvir você dizer isso, saber que pude fazer a diferença, isso significa mais para mim do que você pode imaginar. Rita sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto enrugado pelo tempo e pelas dificuldades. E eu espero ter devolvido o favor, de alguma forma, ela acrescentou, seus olhos varrendo o horizonte do jardim, como se vissem além do presente para o futuro. E você tem, assegurou Leonardo. Ver você aqui, nesta casa que José queria tanto que fosse sua, me faz acreditar ainda mais na justiça e na bondade. Vamos reconstruir este lugar juntos, Rita. Vamos fazer com que seja um lar novamente, não só para você, mas como um símbolo de tudo que superamos. Com essas palavras, os dois entraram na casa, a porta rangendo suavemente em sinal de boas-vindas. O interior estava empoeirado e os móveis cobertos com lençóis, mas a estrutura estava intacta.
pronta para ser revitalizada. Rita tocou as paredes, cada toque um reacender de memórias. Eles passaram o dia planejando renovações, discutindo cores de tinta e arranjos de móveis, cada decisão entrelaçada com recordações e risadas. O passado de dor lentamente dando lugar à esperança e ao renascimento. À medida que o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a recém-reformada casa de Rita, Leonardo contemplava os últimos meses. A transformação de Rita, de uma mulher desamparada para uma figura cheia de esperança e determinação, havia tocado profundamente seu coração. Inspirado por sua coragem e resiliência, ele sentiu uma crescente necessidade de expandir seu impacto além dos muros do hospital. Sentado na varanda recém-pintada, Leonardo compartilhou seus pensamentos com Carlos, seu amigo e colega de longa data. Carlos, estive pensando muito sobre como podemos fazer mais. Rita me mostrou que um pequeno gesto pode mudar uma vida. Imagina o que poderíamos fazer com um esforço maior. Carlos, sempre o pragmático, acenou com a cabeça, seus olhos refletindo a mesma paixão. Leonardo, eu sempre admirei sua dedicação. Eu acho que é hora de colocarmos isso em uma escala maior. Uma clínica comunitária seria um bom começo, não acha? Podemos oferecer serviços a preços acessíveis, algo realmente necessário neste bairro. Leonardo sorriu, entusiasmado com a ideia. Exatamente o que eu estava pensando. E não apenas consultas gerais, mas também programas educacionais sobre saúde, nutrição, talvez até workshops de bem-estar mental. Com o plano tomando forma, eles se voltaram para Fátima, que havia se tornado uma presença constante e de apoio. Ela já estava envolvida, não apenas como repórter, mas como alguém profundamente investido no bem-estar da comunidade. Fátima, com seu caderno sempre à mão, estava pronta para documentar cada momento. Fátima, sua habilidade de contar histórias tem tocado muitas pessoas. Com sua ajuda, podemos realmente iluminar o que estamos tentando fazer aqui, disse Leonardo, passando-lhe uma xícara de café. Ela sorriu, aceitando a xícara. Leonardo, documentar essa jornada é tão importante para mim quanto para vocês. Vamos mostrar ao mundo que a mudança começa em nossas próprias comunidades. E com sua liderança, tenho certeza de que a clínica será mais do que apenas um lugar para cuidados médicos. Será um centro de esperança. Nos dias que se seguiram, o trio trabalhou incansavelmente. Carlos assumiu a liderança no desenvolvimento operacional da clínica, enquanto Leonardo se concentrava em estabelecer uma rede de profissionais de saúde voluntários. Fátima, por sua vez, começou uma série de artigos e vídeos, destacando a preparação e os objetivos da clínica, gerando interesse e apoio da comunidade local. A inauguração da clínica foi um evento marcante. O bairro, que há muito se ressentia da falta de serviços médicos acessíveis, acolheu a iniciativa com braços abertos. A cerimônia de abertura contou com a presença de residentes locais, jornalistas e alguns políticos interessados em apoiar o projeto. Enquanto cortava a fita vermelha na entrada da clínica, Leonardo sentiu uma onda de realização e propósito. Olhando ao redor, viu os rostos cheios de esperança e gratidão daqueles que eles estavam prontos para servir. Este é apenas o começo, Leonardo disse a Carlos e Fátima, enquanto entravam na clínica cheia de novos equipamentos e possibilidades. Há muito mais que podemos fazer e, com a ajuda de todos, vamos transformar não só este bairro, mas muitos outros. Leonardo subiu ao sótão uma última vez. As tábuas do piso gemendo sob seus passos, enquanto a poeira dançava nos raios de sol que se infiltravam pelas pequenas frestas do telhado. O sótão ainda guardava o cheiro de anos de esquecimento, misturado com o odor adocicado de madeira antiga. Ele passou a mão pela superfície de uma velha cômoda antes de se aventurar mais fundo no labirinto de lembranças que José havia deixado para trás. Enquanto vasculhava entre caixas empoeiradas e malas desgastadas pelo tempo, seus olhos capturaram uma fotografia desbotada presa em um espelho quebrado. Era uma imagem de José e Rita, seus rostos jovens e cheios de alegria, com a casa ao fundo, resplandecendo em seu esplendor original. Leonardo pegou a fotografia com delicadeza, limpando a poeira com o dedo. Quantas memórias essa casa deve guardar!
murmurou para si mesmo, pensando no amor e na vida compartilhada que a foto sugeria. Colocando a foto de lado, ele notou um brilho incomum no chão, como se algo estivesse refletindo a luz do sol. Curioso, ele se aproximou e percebeu que era uma tábua solta. Usando um pouco de força, levantou-a, revelando um compartimento secreto abaixo. Dentro, um conjunto de chaves antigas e um envelope amarelado pelo tempo despertaram sua atenção. Com mãos trêmulas, Leonardo retirou o envelope e as chaves, reconhecendo a importância do que havia encontrado. Isso não pode ser coincidência, pensou, sentindo o peso da descoberta. Ele abriu o envelope com cuidado, encontrando dentro um testamento original, escrito com a caligrafia firme de José. As palavras no papel confirmavam que Rita sempre foi a verdadeira herdeira de tudo o que José possuía. O documento era claro e detalhado, nomeando Rita como única beneficiária, invalidando quaisquer outras reivindicações que pudessem ter sido feitas após sua morte. Leonardo sentou-se, atordoado pela magnitude da revelação. Maria sabia disso o tempo todo, ele murmurou, a indignação crescendo dentro dele. Ele sabia o que precisava fazer em seguida. Com o testamento em uma mão e as chaves na outra, desceu as escadas do sótão, determinado a restaurar o que foi injustamente tirado de Rita. Ele encontrou Rita no jardim, cuidando das flores que ela e José haviam plantado juntos anos atrás. "Rita!", chamou ele, sua voz carregada de emoção. Rita se virou, limpando as mãos em seu avental. "Leonardo, o que foi? Você parece perturbado." Leonardo aproximou-se, mostrando-lhe a fotografia, as chaves e o testamento. "Encontrei isso no sótão. É um testamento original de José. Ele deixou tudo para você, Rita. Tudo sempre foi seu." As lágrimas começaram a formar nos olhos de Rita, enquanto ela pegava os itens, tocando o papel do testamento, como se pudesse sentir a presença de José através dele. Eu não sabia", ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Você sempre foi a herdeira, Rita, e vamos garantir que todos saibam disso", Leonardo afirmou, o rosto resoluto. Rita o abraçou, agradecida e aliviada. Juntos, eles caminharam de volta para a casa, prontos para enfrentar o que viesse a seguir, armados com a verdade e um novo sentido de justiça. O grande dia da inauguração da clínica havia chegado, e Leonardo sentia uma mistura de excitação e nervosismo. O prédio, que antes estava em estado de desolação, agora brilhava sob o sol da tarde, transformado em um centro de saúde moderno e acolhedor. As placas brilhantes com o nome da clínica eram visíveis de longe, convidando a comunidade a fazer parte de algo novo e promissor. Dentro da clínica, pessoas de todas as idades se reuniam, rostos curiosos e esperançosos preenchendo o espaço recém-renovado. Leonardo, vestido impecavelmente em um terno claro, circulava entre os convidados, recebendo cada um com um sorriso caloroso e apertos de mão firmes. Rita, Fátima, Carlos e Camila estavam ao seu lado, cada um compartilhando o mesmo brilho de orgulho nos olhos. "Este é um grande dia, Leonardo", disse Carlos, dando um tapinha amigável no ombro de seu amigo. "Você realmente transformou este lugar." Leonardo olhou em volta, seu coração se enchendo de gratidão. "Não teria conseguido sem todos vocês. Esta clínica é mais do que um lugar de trabalho. É um símbolo do que podemos fazer quando nos unimos por um bem comum." Rita, com lágrimas nos olhos, acrescentou: "Você me devolveu minha casa e minha vida, Leonardo. E agora está dando à comunidade um presente que salvará muitas vidas. José estaria tão orgulhoso." Fátima, segurando uma câmera, capturava cada momento. "Cada história que documentei aqui me mostrou a força e a resiliência das pessoas que esta clínica ajudará. É uma honra ser parte disso." Camila, agora a enfermeira-chefe da clínica, sorriu, olhando para as instalações que administraria. "Nós vamos fazer uma diferença real aqui, Dr. Melo. É uma nova era para todos nós." Enquanto a cerimônia de corte da fita se aproximava, Leonardo subiu ao pequeno palco montado para o evento. Os aplausos cresceram, enquanto ele pegava as grandes tesouras douradas. Ao seu lado, Rita segurava a fita,
um símbolo da jornada que haviam percorrido juntos. Leonardo olhou para a multidão, seu coração batendo forte. Hoje celebramos não apenas a abertura desta clínica, mas também o espírito de comunidade e cuidado que nos trouxe até aqui. Às vezes, a verdadeira riqueza não está no que encontramos, mas no que conseguimos dar. Esta clínica é nossa oferta à comunidade, um lugar de cura e esperança. Os aplausos ecoaram pelo recinto, mas enquanto todos celebravam, uma figura inesperada apareceu na porta. Era Maria, a enteada de Rita, que tinha sido uma sombra nos eventos recentes. Seu rosto, antes marcado pela tensão e culpa, agora mostrava sinais de humildade e arrependimento. Leonardo desceu do palco, aproximando-se dela com cautela. Maria olhou para ele, seus olhos implorando por perdão. Dr. Mello, eu vim aqui para pedir desculpas, para Rita e para você. Eu estava perdida, mas vi o que vocês construíram aqui, e isso me mudou. Rita se juntou a eles, encarando a mulher que tinha sido sua adversária. Depois de um momento tenso, ela assentiu lentamente. A clínica está aberta para todos, Maria. Talvez ajudar os outros te ajude a encontrar o caminho de volta. Com essa reconciliação improvável, a cerimônia ganhou um significado ainda maior. Leonardo, Rita e até Maria juntos cortaram a fita, inaugurando não apenas um lugar de cura física, mas também um de restauração e reconciliação. Enquanto os aplausos ressoavam, Leonardo sabia que este era apenas o começo de muitas histórias que seriam escritas ali, cada uma um testemunho da capacidade humana de superar, perdoar e, acima de tudo, curar. Se essa história tocou seu coração, peço que deixe o like e se inscreva no canal e não esqueça de deixar sua opinião sobre o que achou da história aqui abaixo.